Olá, amigos. Estamos de volta aqui com mais uma entrevista à distância e nós vamos entrevistar agora o presidente da ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores do Tocantins, o Valdiran Cassimiro. Valdiran, obrigado por aceitar nosso convite, que está aqui para falar de um projeto que é muito importante para o Estado e que vem causando aí bastante debate. Tivemos audiência essa semana. No geral, como que a ANOREG está vendo esse projeto nesse momento? Claro, primeiramente, obrigado por nos franquear esse espaço e esclarecer a população tocantinense do que realmente é esse projeto. Esse projeto ele começou a ser construído logo após a aprovação da Lei 2828, que naquele momento ela precisava ser aprovada, precisava ser reestruturada sob pena de os cartórios perecerem com uma série de novidades na legislação que precisava ser contemplada nas leis de emolumentos. Entretanto, foi verificado mesmo pela própria classe e também pelo Tribunal de Justiça de que aquele projeto apresentou alguns números, alguns valores distorcidos do que deveria ser, da realidade do nosso povo. Ou seja, estava muito elevado aquele aumento. Na verdade, alguns serviços, não são todos os serviços, eu vou te mostrar, dar um exemplo. Por exemplo, a autenticação e reconhecimento de firma é o serviço mais barato do país. Agora, entretanto, o registro de um contrato de arrendamento ficou o mais caro do país. E aí nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. E esse projeto, agora que chegou na Assembleia Legislativa, resultou num projeto feito a quatro mãos, o primeiro projeto, e é bom que se diga isso, a corredoria nos franqueou espaço, a gente debateu item por item. Acontece, Kleber, que quando esse projeto chegou no Tribunal de Justiça, ele sofreu uma modificação sem a participação de ninguém, sem até mesmo a participação da corredoria. Ele sofreu uma alteração gravosa aos cartórios e muito mais ainda gravosa à sociedade. Por quê? Porque os cartórios cortaram na própria carne e cederam ao máximo que poderiam chegar em termos de emolumentos, ou seja, reduzindo significativo o valor dos emolumentos. É importante explicar, Kleber, que quando o cidadão vai a um cartório, ele paga um valor total ali, aquele valor não é dos cartórios. É bom que se diga isso. É igual quando você paga o documento do seu carro, você paga junto com ele o DPVAT, você paga o IPVA, você paga o DPVAT. O DPVAT não é para o Detran, não é para o Estado. Então, da mesma forma, é aquele valor que você paga nos cartórios. E, em média, os cartórios ficariam com quanto desse valor, em média? Em média, os cartórios ficam com 29% daquele valor que você paga. Se você paga R$100 nos cartórios, imagina ali o cartório vai ficar para manter toda aquela estrutura, cerca de 29%, isso em dados contabilizados, feitos por profissionais. Estou aqui atrás um cartaz, eu posso te mandar depois. Então, explica bem como é que é fatiado esses valores. O certo é que os cartórios, nesses 29%, nós cortamos no máximo que podia ser enxugado e chegamos a uma planilha de valores, uma tabela dentro do razoável e do que poderia ser suportado pelos cartórios. Entretanto, ao chegar no Tribunal de Justiça, tivemos duas modificações. Uma, baixaram mais ainda do que a gente poderia suportar. Agora, o principal é que embutiram valores que, para o cidadão não vai sentir que o cartório realmente ajudou nesse impacto, ou seja, que o cartório deu essa redução. Por quê? Porque imagine um serviço que era R$100, nós cedemos para ele ficar, por exemplo, a R$40. Entretanto, com as taxas que foram embutidas nesse projeto, ele vai voltar para R$70. Então, o cidadão vai ter um deságio de R$30, quando ele poderia ter de R$60. Então quer dizer que estão sendo criadas também algumas taxas além daquilo que já existia aí. Estão sendo criadas em alguns serviços que não tinham e estão sendo majoradas muitas vezes. Assim, não dá para te falar em percentual quantos por cento tem. Nós levantamos que algumas taxas chegam a 4.000% a majoração dela. Ou seja, eles reduzem algum serviço, mas outros serviços vão ter aumento. Para o cidadão ficar claro para o cidadão, seu público, é mais fácil a gente fazer um parâmetro com o documento do seu veículo. É como se você tivesse o Detran baixando o IPVA dele e o DPVAT sendo ampliado duas vezes. Ou seja, você tem um desconto de um, mas você paga no outro. Ou seja, você sai de um buraco e cai no outro.
Ou seja, ou seja, uma vantagem que poderia ser maior para o cidadão vai ser menor por conta dessa manobra, digamos. Exatamente. Essa é a questão. Então, assim, hoje a Noreg está lá mais defendendo. Nós temos alguns itens que a gente discorda do projeto. São 5 itens. Não dava nem para a gente ficar lá debatendo. O que a gente mais discorda é que nós sejamos taxados como os caros, como serviço caro, quando, na verdade, não é para nós. Nós estamos só arrecadando para outro ente. E aí, por essa razão, é que a gente está procurando que a população veja que os cartórios cortaram na pele, os cartórios deram a sua parcela de contribuição, os cartórios estão contribuindo com a sociedade buscando esse equilíbrio nessa nova lei. Entretanto, esse equilíbrio está sendo mitigado por causa dessas alterações feitas sem um consenso, sem buscar uma discussão nem com os cartórios, nem com a sociedade. E esse valor a mais vai ficar com o Tribunal de Justiça? Exatamente, esse valor a mais vai para o Tribunal de Justiça. Nós cartório em si, não salvo 5 itens, nós estamos sendo impactados. O resto, quem está sendo impactado é a sociedade. Ou seja, é possível, então, fazer um projeto em que garanta a sobrevivência dos cartórios e também atenda a sociedade na redução de preço, tirando essas alterações que foram feitas, então, no Tribunal de Justiça. Aí, Kleber, você tocou num ponto essencial. Existe esse equilíbrio, com dados estatísticos, a gente pode mandar depois essa planilha, mostrando lá que as taxas para o tribunal têm um superávit na arrecadação dele. Superávit, ou seja, não é para estagnar o tribunal também, que o tribunal também precisa de recursos. Esse recurso é bem usado no tribunal. Nós conseguimos dar um superávit na arrecadação do tribunal, e nós conseguiríamos deixar o cidadão com uma redução de cerca de 60%, o que hoje não vai acontecer do jeito que está. Não vai acontecer por quê? Porque as taxas que vai extra-cartório, vamos dizer assim, as taxas que não é para os cartórios, elas estão mitigando esse desconto que teria nos valores hoje praticados. Ou seja, os cartórios estão abrindo mão de receita, mas o TJ não. Na verdade, em alguns casos está até aumentando. Exatamente, na maioria dos casos. Entendi. O que a gente quer que a sociedade enxergue é que a Noreg não precisaria estar lá na Assembleia defendendo esse projeto. Quem tem que estar lá mesmo hoje, eu estou lá, o Valdirão está lá, defendendo como cidadão também. Defendendo que o cidadão saiba que quando ele paga os R$100 no cartório, ele poderia estar pagando R$40 no cartório, porque o cartório se alimenta somente com esses R$40. Aquele restante tem de pagar alguma coisa para o tribunal? Sim, mas o justo é que fosse um equilíbrio, aquele equilíbrio que foi baseado em levantamento de dados precisos. O valor que a taxa judiciária poderia ser fixada é imensamente inferior ao valor que hoje se encontra no projeto que está lá na Assembleia. Agora o projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vai para outras 2 comissões, me parece. Vocês vão continuar ainda esse debate para tentar fazer alteração para que volte para esse projeto original de equilíbrio que o senhor está falando aí, ou já não tem mais o que fazer, ele vai ser aprovado assim mesmo? Não, Kleber, a gente acredita muito no parlamento. O deputado Ricardo Aires fez uma audiência pública, apesar de que na audiência pública dele, até mesmo porque a comissão de Constituição e Justiça é só verificar a legalidade do projeto ou não, não avançamos nesses pontos. Não tive a oportunidade, por exemplo, de fazer esclarecimentos que o senhor está me permitindo agora aqui. Mas acreditamos que na Comissão do Consumidor e na Comissão de Finanças façamos novamente esse debate e a gente tenha tempo. Tempo também em igualdade de tratamento, porque na audiência pública anterior nós tivemos 5 minutos e o tribunal teve 5 horas. Então fica injusto para a gente também demonstrar esses pontos. Mas acreditamos que o parlamento vai se debruçar sobre esse tema e vai analisar com cuidado, porque se é para corrigir um desequilíbrio de uma lei anterior, não se corrige um buraco no asfalto fazendo um buraco na frente. Na frente, é verdade. Então essa é o nosso ponto. Nós estamos lá para esclarecer os deputados desse viés, dessas questões, porque a olho, aquele que assodadamente olha o projeto diz, não, está lindo, está saindo de onde era R$3.000, está indo para R$1.000, está lindo. Sim, mas poderia estar indo agora para 500 em vez de 1.000? Poderia.
Entendi. sem causar prejuízo a ninguém. Ou seja, há uma economia para o cidadão, mas ela poderia ser muito maior se, no caso, o Tribunal de Justiça também tivesse cedido Dentro da mais parcela de nesse contribuição. debate. Sim, exatamente. Desculpa, Pois só não. para repetir, se todos os interessados derem a sua parcela de contribuição, a sociedade terá mais lucro, os cartórios também. O que a gente aposta com esse projeto e por que a gente tanto quer esse projeto? É porque o projeto, com essa busca desse equilíbrio, certamente aumentará o fluxo de serviço nos cartórios. Sim. Coisa que foi deturpada a informação, inclusive foi falado para você também, de que tinha afugentado o serviço, que não é verdade. A gente mostrou com os números obtidos, números oficiais, que os cartórios têm, somente em 2016, que a gente sabe que foi uma crise mundial, que tiveram uma pequena redução no serviço. É claro que a gente sabe que quanto menor o valor do serviço, dentro de um equilíbrio, porque senão hoje os cartórios, só para você ter uma ideia, foi aprovado recentemente um provimento no CNJ que obriga que os cartórios tenham um investimento em tecnologia em todos os cartórios, um investimento que dá ordem de R$50 mil por cartório. O que nós vamos ter se puder investir, nós vamos ter um serviço melhor e, consequentemente, o cidadão mais assistido. Se não pudermos investir porque não tem a arrecadação, nós vamos estar estagnados e aí sim que causará prejuízo ao agronegócio, porque ele manda uma cédula. Hoje, só para você ter uma ideia, o agronegócio, ele manda uma cédula, ele não está preocupado, às vezes, no valor da cédula dele, ele quer que aquele dinheiro saia hoje, ele precisa daquele dinheiro hoje. E aí, se o cartório passar 3 dias, 5 dias para fazer esse registro, e você provavelmente é cliente de um cartório, você já viu como que é, você vai ter a possibilidade do cartório no interior fazer, se tiver investimento e tiver recurso para isso, ele poder fazer aquele registro no mesmo dia, na mesma hora, e o cidadão sair com aquele ato registrado e, consequentemente, girar a economia do Estado. Sim. Entretanto, quando você sucateia o serviço, você abaixa o serviço, você tem a possibilidade de quê? De afugentar o agronegócio para ir para outras localidades, porque aqui o crédito não sai para ele. Uma questão também que eu queria aproveitar esse espaço é que nós temos os Neymar da vida em todas as profissões. Nós temos aí, eu vou falar da sua profissão, nós temos o Ida Bonner, que certamente não podemos comparar ele com qualquer outro jornalista. Nós temos cartórios também que rendem muito, mas a imensa maioria dos cartórios do Tocantins são deficitários. São cartórios como o meu que a gente sobrevive. A gente tem que manter uma estrutura igual ao cartório maior, mas não tem a arrecadação suficiente. Não é que a tabela é barata, não é porque é pouco o valor, é porque é pouco serviço. O movimento é menor, né? Ou seja, o movimento varia, principalmente no interior, muito menor movimento, né? Então, exatamente. Então, o que impacta, às vezes, no valor da tabela de um emolumento ser maior é o volume de trabalho, porque algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas no Rio Grande do Sul é mais barato. Sim, o Rio Grande do Sul registra 15 mil cédulas por dia e aqui no Tocantins a gente registra 300 cédulas por mês. Então, e a estrutura é a mesma que eu preciso manter. Então, para ter essa estrutura funcionando, ele precisa ter um mínimo que equilibre isso. Entendi. Não, muito boa. Excelentes esclarecimentos. Eu acho que assim, o senhor abordou pontos que eu acho que tanto como nosso telespectador aí, eles não sabiam, né? E é muito revelador, inclusive, alguns pontos que o senhor colocou, esclarecimentos. Olha, seu Valdirão, muito obrigado. O senhor fica aí aberto o microfone, quiser fazer algumas considerações finais, estamos à disposição. Eu quero só falar que a ANOREG está, nesse momento, buscando que a sociedade tenha o justo preço pelo serviço que ela vai pagar nos cartórios. Inclusive, essa situação, a gente acredita muito que a gente consiga ainda resolver dentro do tribunal. Igual eu acabei de chegar lá do prédio do tribunal, fui tentar falar diretamente com o presidente do tribunal, ele geralmente tem nos recebido, sempre nos recebe, e acredito que agora, terminando isso aqui, eu já vou para lá para tentar novamente demonstrar para ele que é possível a gente chegar com números, mostrar com números que o tribunal não vai ter nada a perder se ceder um pontinho aqui ou acolá. Assim como nós também. Assim, sempre é um equilíbrio de força. Eu agradeço novamente a oportunidade de ter explicado para a sociedade
como é que funciona e o que está acontecendo realmente, e a gente espera contar com a sociedade defendendo esses pontos que a Noreg está defendendo. Nesse momento, se em outros nós não estivermos juntos, nesse momento nós estamos juntos. Não, com certeza, nós que agradecemos, esclarecimentos muito importantes aí, e essa foi a entrevista então com o seu Valdiran Cassimiro, que é o presidente da Noreg, que é a associação aí dos cartórios, e nós agradecemos a todos pela audiência. Mais uma vez convidamos você a se inscrever no nosso canal, a clicar no sininho para receber os vídeos toda vez que atualizarmos e curtir esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.